Ok, boa tarde mais uma vez. Hoje são 20 de novembro já. Já estou lá no final do ano. 20 de abril. Vamos terminar hoje aí esse assunto sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? Os primeiros habitantes, como eu estava falando, não foram os portugueses nem foram os africanos, né? Os primeiros habitantes já estavam aqui e estima-se que eles já estivessem aqui há 7.000, 8, 9.000 anos atrás, tá? Que eram justamente os índios, ok? A estimativa é que aqui no Brasil existiriam cerca de 5 milhões de índios, tá? Quando os portugueses chegaram em 1500. Esse número ele decaiu muito, tá? Em razão dos confrontos com os portugueses, das doenças que os portugueses trouxeram, né? Hoje vocês, quando nascem, nós, quando nascemos, tomamos logo uma vacinazinha, e ao longo da vida nós vamos tomando várias vacinas, né? Para que nós fiquemos livres de doenças, tá? Para que nosso corpo crie anticorpos. Os índios não tinham, naquela época, além de não existir vacina, os índios não tinham contato com doenças que os europeus trouxeram. Então, por exemplo, uma simples gripe para os europeus era fatal para os indígenas, tá? Então, daí você tira que morreu muita gente, morreram muitos indígenas, não por guerra, mas simplesmente porque eles não tinham anticorpos para tratar as doenças que eram trazidas pelos portugueses. Ok? Bom, desse assunto, pessoal, eu fiquei devendo para vocês. Nós falamos sobre matrimônio, tá? Os casamentos eram usados para estabelecer alianças, tá? Laços de parentesco. E fiquei devendo para vocês a questão dos sambaquis, certo? Nós não falamos de sambaquis e é uma coisa importante, é uma formação importante do litoral brasileiro, certo? O que são os sambaquis? Vejam bem. A elevação do nível do mar, né? Ou seja, quando o nível do mar sobe, você vai ter muitas regiões da costa acabam ficando alagadas, tá? Por que o nível do mar sobe? Porque as geleiras derretem. Lembra que nós falamos sobre o período de glaciação? O que é o período de glaciação? É quando a Terra ela diminui a sua temperatura, não é assim? Então, quando a Terra diminui a temperatura, algumas regiões da Terra algumas partes dos mares ficam congeladas. Entre esses trechos congelados está, por exemplo, o Estreito de Bering, que congelou, né? E aí os homens passaram da Ásia para a América, certo? Bom, o período de glaciação, ele vem e ele vai, tá? Ele passa. Quando o período de glaciação passa, as geleiras começam a derreter. E quando a geleira derrete, você vai ter aí uma elevação do nível do mar, ok? É por isso, por exemplo, hoje, pessoal, se fala muito na questão dos efeitos da poluição, tá? Vocês sabem que tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul existem geleiras, tá? Se a Terra esquentar demais, essas geleiras irão derreter. E se essas geleiras derreterem, o nível do mar vai subir. Por exemplo, em Jacumã. Jacumã é um distrito, né, litorâneo, no litoral, não é verdade? Se o nível do mar subir demais, vai acabar alagando e inundando Jacumã. Já pensou? E aí o que acontece? As pessoas vão ter que sair de lá e morar numa região, num local mais alto, ok? Isso que acontece quando o nível do mar ele fica elevado. Bom, nesses locais, tá, próximo de rios, de lagos, de mares, você vai ter aí diversas... Aliás, nós vamos encontrar diversos montes de conchas e restos de animais, tá? Principalmente alcáticos, peixe, tá? Esses montes não eram monte pequeno, não, 1, 2 metros, não, eram coisas
grandes, tinha monte que era maior que a Estátua da Liberdade, por exemplo, tá? Como é que chama esse monte, pessoal? Essas elevações, que na verdade são mistura de material orgânico e calcário, são chamados de sambaquis, tá? Sambaqui vem da língua tupi, significa amontoado de conchas. Até porque era formado basicamente de concha, né? Grandes montes de conchas e restos de animais, ok? Então, os índios, eles comiam e jogavam no mesmo local os restos lá dos animais. E aí, quando você joga muita coisa no mesmo local, é claro que vai criar aí um monte, né? É óbvio, tá? Nós vamos ver que esse monte, ele não vai ser somente para descarte, tá? Vai ter alguma coisa aí. Olha, vocês estão vendo aí, justamente um sambaqui no litoral de Santa Catarina, tá? SC é Santa Catarina. Vejam que é praticamente uma montanha, ok? Se vocês andarem, estiverem passeando, né, a olho nu, vocês não vão reconhecer que isso daí é um sambaqui. Parece uma montanha normal, né? Uma coisa comum, tá? Só com estudos dos arqueólogos é que eles vão descobrir que, na verdade, aí vai ter uma grande quantidade de conchas e restos de animais, tá certo? Então, vejam como um negócio bem... Parece uma coisa natural, né? Tem até grama, tem vegetação em cima, mas, na verdade, isso daqui é, sim, um sambaqui. Olha, muitos sambaquis foram encontrados no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, tá? Ou seja, lá para baixo. Embora também tenham sambaquis na região amazônica. Alguns deles eram tão grandes que chegavam a atingir 30 metros de altura por 400 metros de comprimento, tá? Pessoal, 400 metros de comprimento é maior que muito quarteirão. É muito grande, tá? Sambaquis litorâneos, que são os mais antigos, eles podem ter até 7.000 anos ou mais. Ou seja, era uma prática comum e foi feita durante muito tempo, ok? Que mais? Finalidade, é o que eu falei. Não era só para simplesmente descartar o resto dos alimentos, tá? Mais do que montes formados de materiais orgânicos e calcário, os sambaquis impressionavam pelo seu tamanho e intrigavam pela sua finalidade. Atualmente, acredita-se que o sambaqui era um local preparado para enterrar os mortos e depositar oferendas. Isso explicaria os esqueletos humanos descobertos nesses locais, cada um deles protegido por uma cerca, como se fosse um ritual funerário. Pessoal, vocês lembram das pirâmides do Egito? Lembram das pirâmides? Sim. Para que as pirâmides eram construídas, vocês sabem? Para guardar corpos. De quem? Dos egípcios. Do faraó. Tá? Cada pirâmide ela vai ser construída para um faraó. Então tem aqui a pirâmide de Quéops, que é maior. Deixa eu ver o nome da outra pirâmide, nem me lembro mais o nome das pirâmides, meu Deus. Cada faraó ele vai querer fazer a pirâmide de Gizé, vai fazer a sua pirâmide, que é onde ele vai ter a sua morada eterna, tá? Vai enterrar só ele lá? Não, né? Vai enterrar ele e também as pessoas que o cercam, né? Os seus servos mais próximos, tá? Por que os seus servos mais próximos? Os egípcios, eles acreditavam que o faraó ia voltar à vida, né? Ele iria passar por um julgamento. Nesse julgamento, o coração dele deveria pesar menos que uma pena, né? Para mostrar a pureza, né? A justiça e a justeza que ele era. E depois de passar por esse julgamento, ele voltaria à vida. E se ele voltaria à vida, ele precisaria de um corpo, né? Ele usaria o seu próprio corpo de novo. É por isso que eles embalsamavam o corpo, tá? É por isso que eles colocavam ervas para preservar o corpo do faraó, ok? Outro detalhe importante,
O faraó, quando voltasse à vida, precisava dos seus servos, certo? Então, por isso que era comum que quando os faraós morressem, também fosse enterrado junto com eles os seus servos mais próximos para ajudá-lo quando ele voltasse à vida. Bom, por que eu estou falando disso? Para falar sobre justamente a preocupação do ser humano com a vida após a morte, tá? No caso dos egípcios, eles construíram as pirâmides para servir de morada para o faraó, tá? Cada sociedade vai procurar uma forma de homenagear os seus mortos ou também de guardar os seus mortos. No caso dos sambaquis, aqui no Brasil, você vai ter os povos sambaquis vão usar o sambaqui também para uma forma de homenagem aos seus mortos, tá? Então, você cercava, né, fazia um cercado, naquele cercado era colocado o corpo, eram colocados objetos que pertenciam à pessoa que faleceu, tá? Então, não era só simplesmente uma montanha de restos de animais, né? Era também um espaço em que ocorriam rituais sagrados, tá? Rituais religiosos, ok? Em homenagem às pessoas que se foram. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Sim. Eita tristeza, meu Deus do céu. Eu acho que vocês não tomaram café, não almoçaram. Tá ruim o negócio, viu? Fora que tem poucos alunos, né? Já, essa turma já foi maior. Quer saber cadê vocês? Bom, Sambaquis fazem parte do patrimônio arqueológico brasileiro. E vocês sabem como é que se trata os patrimônios, né? A gente faz o que com eles? Vitória? O que nós fazemos quando algo é considerado patrimônio histórico? O que é que o senhor disse, professor? O que nós fazemos quando algo é considerado patrimônio histórico? É preciso que ele seja Peraí, viu? Preservado. preservado, exatamente. Tá? Então, tudo aquilo que é considerado patrimônio, ele deve Tá ser certo. preservado. Tá certo? No caso do sambaquis não é diferente. Tá O certo. sambaqui é considerado... Oi? O que foi? Nada não, professor. Tá. O sambaqui é considerado um patrimônio arqueológico, tá? Mas a sua preservação, ela está ameaçada por causa da prática da exploração de calcário, tá? Que é usado aí para produzir tanto cal quanto cimento. Para que serve o cal? O cimento para ser usado na construção civil, ok? Os povos que formaram os sambaquis, eles ocuparam o litoral até a chegada dos povos tupis. Aí os povos isso foi mais ou menos há 2.000 anos atrás. Quando os tupis chegaram, eles empurraram esses povos para o interior do país, ok? É por isso que quando os portugueses chegaram aqui, os povos que eles mais tiveram contato foram os tupis, ok? Porque os tupis já tinham expulsado os sambaqueiros do litoral. Tá certo, pessoal? Os portugueses chegaram um pouquinho atrasados. Se tivesse chegado 2.000 anos antes, talvez encontrassem, né, os sambaqueiros aí. Ok? Bom, falamos dos sambaquis, faltou só falar dos povos ceramistas. É provável que a produção de cerâmica tenha sido iniciada no Brasil na mesma época em que começou o cultivo de alimentos e que esta atividade tenha sido exercida provavelmente pelas mulheres. Uma das cerâmicas mais antigas do Brasil foi encontrada em um sambaqui na região de Santarém, na junção do rio Tapajós com o rio Amazonas. E aí o que acontece quando nós falamos sobre uma região, pessoal? Nós precisamos ir lá visitá-la, né? Deixa eu colocar no mapa aqui para a gente ver aonde é esse tal desse Santarém. Cadê?
Quando aparecer o mapa, me digam, tá? Desceu, professor. Ok. João Pessoa. Vamos subir. Eu quero que no final do ano vocês estejam craques em usar o Google Maps, viu? Subindo. Bom, João Pessoa, eu falei que a cerâmica, né? Ela foi encontrada na região de Santarém, na junção aí, na união do rio Tapajós com o rio Amazonas. Santarém é um município do estado do Pará, né? Aqui em cima, olha onde nós estamos. João Pessoa, vamos aqui para a região norte, tá? Vamos aproximar, tá aqui a Ilha de Marajó, que aparece no mapa. Ananidê é uma cidade próxima a Belém. Vamos chegando mais. Aproximando. Cadê? Tocantins, não. Cadê o Rio? Ixi, até me perdi. Amazonas. Cadê, meu Deus? Vindo agora é isso. Rio Amazonas. Espera aí. Subindo de novo. Belém está aqui. Santarém está aqui, achei. Ó, aqui à direita tá vendo Belém, ó. Venham para a esquerda, vocês vão ver Santarém, tá? Uma cidade, inclusive, é uma das cidades mais importantes do Pará hoje, ok? Esse rio de cima é o rio Amazonas, né? Que é o maior rio do mundo. Mais à esquerda vocês estão vendo Manaus aqui, ó. E esse rio que bem aqui de baixo, ó, é justamente o rio Tapajós. Rio Tapajós. É nessa junção aqui do rio Amazonas com o rio Tapajós, onde está a cidade de Santarém, certo? Que foram encontradas aí as cerâmicas mais antigas do Brasil, ok? Nessa região também tinham sambaquis, certo? Ok? Dá para ver direitinho aí? Dá. Pronto. Vou levantar. Ok. Agora vamos voltar lá para a apresentação. E aí eu vou mostrar um mapa mais estático, né? Cadê? Pronto. Olha, isso aqui é o mapa do Pará, pessoal. Mapa do Pará. Belém aqui, ó, é um estado que é muito, tem bastante rios, né, por todo o território. Então, Belém, capital do Pará, vocês vão andar para a esquerda, né, para encontrar aqui a região de Santarém. Ok? Na união do rio Tapajós com o rio Amazonas, é onde foram encontradas as cerâmicas mais antigas do Brasil. Tá certo? E que cerâmicas são essas? Olha elas aqui, ó. Como foi encontrado na região de Santarém, né? Elas passaram a ser conhecidas como cultura Santarém. Por que cultura Santarém? Porque elas tinham mais ou menos as mesmas características. Aí são 3 vasos, tá? São vasos antropomorfos. Por que antropomorfos? Lembra de onde vem esse sufixo aqui? Antro? Sufixo não. É sufixo, né? A Muriele, que é irmã de uma professora de português. No início é sufixo ou prefixo? Acho que é prefixo, né? Prefixo é o primeiro. Eu me enrolei agora. Oi? O prefixo é o primeiro que vem. É o primeiro. Pronto, é isso mesmo. Me enrolei agora. Prefixo. Esse prefixo antro quer dizer o quê? Lembram? Antro é aquilo que vem de homem, de ser humano, tá? Morfo é
é forma, tá? Então, quando eu falo vasos antropomorfos, eu quero dizer vasos que têm a forma humana. Então, olha esse vaso aqui, ó, tem os bracinhos, tem as pernas, esse aqui tem até um rosto, ó, um rosto, os braços aqui, ele está sentado, um brinco, tamanho do mundo aqui, chique. Aqui é um vaso antropomorfo feminino, você vê que tem umas feições mais delicadas, tá? Então, a cultura santarém, ela é caracterizada justamente por essa característica antropomorfa, ou seja, característica, ela tem o formato do ser humano, tá certo? Entenderam? Então, quando eu falar qualquer coisa tenha formato antropomorfo, você já sabe o que é, né? Tem formato do ser humano. Ok? Ô, tristeza, meu Deus. Bom, Ok, professor. agora tá melhorando. O fato dela estar associada a um sambaqui e não à agricultura nos leva a questionar a ideia de que a cerâmica foi desenvolvida exclusivamente para armazenar grãos e cozinhar alimentos. Ok? É possível que algumas sociedades ameríndias tenham produzido peças de cerâmica para fins cerimoniais, tá? Exemplos disso são as urnas funerárias. Urna funerária, pessoal, é o que nós conhecemos hoje como caixão. O caixão é uma urna funerária. Hoje, geralmente, ele é feito de madeira, né? Mas, naquela época, era feito de barro, né? Não tinha essa possibilidade de trabalhar a madeira da forma como ela é trabalhada hoje. Então, era feito de barro, ok? Urnas funerárias, recipientes com tampa nos quais o corpo ou os ossos do morto eram depositados, ok? Então, a confecção, né, a fabricação de urnas, ela vai ter aí basicamente duas finalidades. Uma, guardar alimentos, tá? A partir do momento que o homem começa a praticar a agricultura, ele vai ter que pensar também em como ele vai guardar esse alimento, certo? Porque, veja bem, quando você é caçador e coletor, né, os povos nômades, aqueles que não ficavam num local fixo por muito tempo, tá? Primeiro, eles não podiam ficar em grande número, porque senão virava um alvo fácil. Segundo, eles não podiam andar com muita coisa pesada, justamente porque ficavam andando o tempo todo, né? Não dá para andar com uma tonelada nas costas o tempo todo. Então, eles andavam com coisas leves, tá? Não tinham a necessidade de ficar procurando, guardando o alimento. Eles comiam, já coletavam e já comiam direto, ok? A partir do momento que o homem se torna sedentário, a partir do momento que o homem começa a praticar a agricultura, quando chega a época de colheita, você não vai comer tudo de uma vez, né? Concordam? Você vai plantar o equivalente a um campo de futebol, um milho, um milharal, do tamanho do quarteirão da casa de vocês. Quando esse milho começar a nascer, ele vai nascer um por um, uma planta por semana, para dar para comer o ano todo? Não, ele nasce de uma vez, né? E você vai comer de uma vez? Não. Haja cuscuz, né, minha gente? Não dá, não. Haja cuscuz, não dá, não. Então, já que não dá para comer de uma vez, o que eu vou fazer com esse milho todo? Dividir. Guardar. Guardar ele. Então, aí eu vou ter um problema agora. Eu vou ter que guardar esse milho. Eu vou guardar onde? É por isso que começam a ser feitos aí vasos, tá? Vão ver o que tem, o que é possível, com que material eu vou conseguir fazer alguma coisa para guardar esse alimento. Agora, não tem que estar andando para cima e para baixo, tá? Não preciso estar carregando o meu milho, meu milharal para todo canto. Eu só preciso arrumar um local para guardar esse milho, ok? Então, a cultura a marajoara e a de Santarém, elas vão ter essa função de armazenar os grãos, tá? Eu usei como exemplo o milho, mas pode ser qualquer alimento que eles plantassem. Vão ter essa função de armazenar aquilo que não é consumido de uma vez, tá? E a outra função é a função cerimonial,
tá? Quando morre alguém, você vai colocar numa urna funerária para guardar ou o corpo ou os ossos, ok? Então vejam como, à medida que a evolução, que vai ocorrendo a evolução das técnicas, né, você vai criando problemas que também precisam ser resolvidos. Quando o homem ele é nômade, ele não precisa criar, inventar pote de nada, não. Ele não vai levar muita coisa. Ele pega no pé, come, beleza, foi, tchau. A partir do momento que eu me torno sedentário, a partir do momento que eu começo a plantar, na hora da colheita, eu vou ter muito alimento e não vou ter como comer isso tudo de uma vez. Então, me aparece um problema. Onde é que eu vou guardar isso? Qual é a solução? Vaso de cerâmica. Ok? E aí surge uma nova profissão. Quem vai fazer justamente um vaso de cerâmica. Tá vendo como as coisas são? E assim a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa. Ok? Bom. Ok. Cultura marajoara. No mapa eu mostrei para vocês a ilha de Marajó, né? Deixa eu ver se nesse mapa aqui tem. Deve ter também. Pronto, aqui, ó. Onde eu estou circulando com o mouse é justamente o que nós conhecemos como Ilha de Marajó, tá? Aqui também foram encontrados aí vestígios de culturas antigas. Cadê? Cadê? Tá aqui. Também foram descobertos exemplares da cerâmica da ilha, exemplares de cerâmica na ilha de Marajó, situada aí na foz do rio Amazonas. Eles foram produzidos pela chamada cultura marajoara, que começou a se desenvolver cerca de 1.800 anos atrás. A cerâmica marajoara, ela vai ser marcada por uma grande diversidade de formas, desenhos e funções, sendo um dos padrões mais conhecidos o das urnas, que apresentavam figuras e formas humanas. Pessoal, é comum nos povos antigos, não só brasileiros, mas de outras partes do mundo também. As primeiras representações, elas estão muito ligadas à natureza, tá? Ao homem, às formas humanas, aos animais, tá? E aos fenômenos naturais, ok? Então, por isso que é comum nos povos antigos você vê aí a representação de ou figuras humanas ou de animais. Olha, deixa eu botar aí. Sai doido. Cerâmica marajoara. As urnas funerárias serviam para enterrar os mortos. Isso aqui é uma urna, tá? O povo marajoara descarnava os corpos, ou seja, tirava as carnes, deixava só os ossos. Limpava e pintava os ossos de vermelho e depositava nas urnas. Eles acreditavam que essas partes do corpo humano constituíam o depósito da alma, né? Vejam aí, mais uma vez, a preocupação da vida após a morte. Essa é uma das preocupações que vai ter em praticamente todas as sociedades humanas, independente do local e da época em que ela existiu, tá? O ser humano ele vai se preocupar muito com essa questão primeiro, da sua origem, de onde eu vim, e depois do seu destino, para onde eu vou, tá? Já pensaram nisso? Nós vamos ver, a partir da próxima semana, várias sociedades, várias. E todas elas vão ter em comum essa preocupação. De onde eu vim, para onde eu vou. De onde eu vim é para tentar explicar qual é a minha origem. Eu estou aqui por acaso, um Deus me criou, foi a evolução das espécies, como Darwin, enfim. Qual é a origem? Por que eu estou aqui? E, por outro lado, para onde eu vou? O que acontece comigo depois que eu morrer? Né? Será que eu morro de verdade? Não sei. Tá? Então, essas preocupações vocês vão ver em todas as sociedades. Todas. Ok? Pessoal, como eu sou uma pessoa boazinha, só passei um exercício para vocês de 11 questões, uma coisa rápida, básica, vocês não vão nem sentir que estão fazendo. Certo? Cauane agora já assustou.
Esse é um pouquinho grande, né? Maior um pouquinho dos outros. Mas são questões fáceis, pessoal. Tá tudo aqui nesse material que eu vou botar no grupo para vocês. Por exemplo, ó, como os índios não desenvolveram a escrita, não tinham registros escritos sobre sua origem. De onde vem tudo que sabemos sobre os indígenas? Basta você procurar. Vai lá, Vinícius, e sai procurando. Tá por aqui, ó. Já achei, ó. Como os índios não tinham a escrita, não desenvolveram, não tinham registro escrito. Tudo que sabemos, está aqui a resposta. Ó. Tudo que sabemos sobre os indígenas é baseado no que foi relatado pelos viajantes europeus ou nos estudos arqueológicos de antropólogos e arqueólogos. Tá? Então, é um pouco grande? É, mas não se preocupem que todas as respostas estão no texto. Tá certo? Este agora, o que são sambaquis, ó? Só procurar por aqui, sambaquis, cadê? Espera aí. Aqui, pronto. Grandes montes de conchas e restos de animais, principalmente aquáticos. Se quiser aumentar, tem aqui também, ó. Grandes montes de conchas que misturavam material orgânico e calcário. Enfim, tá tudo aqui. É só ver a pergunta e procurar a resposta. Tá certo? Posso colocar no grupo esse material para vocês agora? Pode. Aí vocês podem fazer, deixa eu ver, até Pode, professor. sexta-feira tá bom, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Ok. Deixa eu só salvar aqui em PDF. Deixa eu ver. Sexto ano aqui. Pronto, pessoal, coloquei agora no grupo, deve estar já aparecendo no celular de vocês. Mas ainda não apareceu. Chegou agora. Ó, eu vi um barulho aí, zoom. O meu já Apareceu. chegou. O meu ainda Ok? não chegou, não. Já O meu sabem o chegou. esquema, né? Copia as perguntas e faz as respostas. Tá certo? Tá. Tranquilo, eu vou parar Professor, a gravação desta aula e vou para começar outra, porque aí vai mudar o assunto, ok? o senhor já